acabei passando em turismo na Universidade Federal do Paraná. Eu estava insatisfeita com o curso porque não era o que eu queria, não queria trabalhar na área empresarial, corporativa. Estava procurando alguma coisa que mexesse com desenho, com as coisas, porque eu desenho desde criança. Lá na Federal eles têm um projeto para você trocar de curso dentro da Federal mesmo, que é o Quero Provar, que eu acho que nem existe mais. Com o meu histórico do curso de turismo eu consegui carga horária suficiente para passar para algum outro curso. Quando eu fui escolher, eu queria design gráfico. Só que não tinha vaga, porque já tinham pego nas outras etapas. Aí sobrou artes visuais. Aí eu fui olhar no Google, cliquei lá artes visuais, aí apareceu, fotografia, escultura, desenho. Eu falei, desenho. É isso que eu quero mesmo. O curso são 4 anos. Assim, o regular eu fiz 5 porque eu gostava de fazer as matérias, então 1 ano eu deixei para fazer só as matérias que eu estava a fim de fazer, porque lá eles tinham várias matérias assim que eles ofertavam e eu queria fazer todas, desde escultura, pintura, eu queria fazer tudo. Aí no último ano eu acabei fazendo o projeto de conclusão. Como são muitas técnicas lá, pelo menos no curso que eu fiz na Federal, cada ano você estuda uma matéria você estuda numa matéria você estuda um ano inteiro uma, aí você vai vendo dentro de cada matéria você vai vendo todas as possibilidades dentro daquela linguagem. Aí dentro da gravura, por exemplo, você vai estudando gravura em pedra, gravura em madeira, gravura linóleo. Na pintura vai fazendo desde pintura com guache, com óleo. Você vai vendo tipo as coisas meio rapidinho assim para você ir vendo o que você gosta ou não. Eu entrei no bacharelado, mas tem a licenciatura que daí já é específico para você virar professor. Ou se não, vai trabalhar com pesquisa em museu, como eu já trabalhei em museu também. Aí você trabalha com ação educativa, trabalha com levar as pessoas dentro do museu para ver as obras, explicar sobre elas. Ou você também pode trabalhar em galeria de arte, vendendo, indo na casa das pessoas para ver a decoração, aí você vê um quadro lá para decorar a sala da pessoa. E eu queria fazer mais isso, porque eu sempre gostei dessa área mais comercial, assim, de coisa de vender, do lado prático mesmo, né? Eu estava começando a ficar meio desanimada, porque eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu não estava conseguindo entrar nessa parte de galeria. Aí eu acabei fazendo um workshop com alguns tatuadores. Eles estavam explicando como é que era ser tatuador, o que fazia, o que precisava, como é que era a rotina deles, a vida deles, e um deles acabou explicando, contando como é que ele começou, que foi, ele comprou os materiais, aí ficou 1 ano parado os materiais lá na casa dele, aí ele começou a tatuar as pessoas que ele conhecia assim só por brincadeira, sabe? Começou fazendo os amigos, fazendo a família e tal. Quando ele percebeu, já tinha muita gente pedindo para ele tatuar, e aí ele acabou saindo do emprego que ele tinha, que era formal, e acabou só tatuando. Aí eu e uma amiga, a gente pensou assim, vamos tentar também, né? Aí nós compramos os materiais. No começo foi bem difícil porque eu ganhava bem pouco, eu era estagiária. Cada mês eu comprava uma coisinha, aí comecei a tatuar amigo, família também, tipo, mais coisa bem pequenininha, assim. Aí foi crescendo. Eu sempre desenhei, então, paralelo com isso, eu sempre fui estudando desenho. Quando eu vi, eu tava, tipo, apaixonada já por tatuagem, eu queria fazer isso pro resto da vida. Comecei a investir pesado mesmo. Se as pessoas já sabem que você desenha, tipo, já veem que você tem experiência com desenho, aí todo mundo quer ser tatuado. E é até engraçado como as pessoas, elas acham que tudo que você desenha no papel, você já sabe passar para a pele. Se você desenha desenhos maravilhosos no papel, elas acham que você já consegue passar aquilo para a pele. Aí você tem que dar uma segurada neles, falar assim, não, ó, eu tô começando, então são coisas pequenininhas. Senão posso fechar meu braço, fecha meu braço aqui já. Porque eu tatuava nesse estúdio só de meninas lá em Curitiba. E nesse estúdio as meninas tinham o costume de fazer o que a gente chama de guest, que é quando um tatuador sai de um estúdio, vai para algum outro lugar e fica alguns dias tatuando no estúdio que é em outro estado, em outro país e tal. E elas faziam guest aqui em São Paulo. Aí elas falaram, vamos também, né, e tal. E aí eu coloquei na internet, anunciei que eu ia estar aqui em São Paulo, no estúdio tal, dias tais. Coloquei uns desenhos, aí algumas pessoas se interessaram por fazer. Na primeira vez que eu vim, eu consegui bem poucas pessoas, assim, sabe? Fiquei 1 semana, mas tatuei bem pouco. Vim mais pra acompanhar e ver como é que era. E elas iam todo mês, passavam 1 semana, ou 4, 5 dias, 3 dias. Depois voltava pra Curitiba e passava o resto do tempo lá. E começou que teve uma época que eu tinha mais cliente aqui do que lá em Curitiba. Aí eu vinha pra cá, tatuava o dia inteiro, aí chegava em Curitiba e ficava meio que no marasmo, assim. Aí eu falei assim, E nessa época eu dava aula de desenho. Eu dava aula de manhã de desenho para criança e de tarde eu tatuava. Eu tava com a intenção de sair de lá. Aí eu saí, fiz o meu acerto tudo certinho. Aí peguei o dinheiro que saiu e resolvi vir pra cá. Eu comecei a tatuando no estúdio de um amigo. Nesse mesmo amigo que
que eu vinha pra cá com as meninas, aí depois eu mudei, acabei mudando para um estúdio maior. Os primeiros que a pessoa lembra que é o old school, que são aqueles desenhos tipo de marinheiro, aquelas pin-upzinhas que a gente chama. Tem esses, tem os mais comerciais, que são aquelas escritinhas, que estão bem na moda agora. Os passarinhos, as santinhas triangulares que a gente fala, são os comerciais, que é mais o que o pessoal tipo, faz agora. Que o pessoal vem, quero fazer uma escritinha para minha mãe, para meu pai, para minha avó. Aí, já faz aqui assim, sabe? Que é mais rápido de você bolar esse tipo de desenho, e acaba que sai mais rápido. E o pessoal também gosta porque dá para fazer como primeira tatuagem, né? Eu não sei como é que é a dor, eu tô com medo. Então faz uma pequenininha, aí faz uma escritinha, um coraçãozinho, uma estrelinha, alguma coisa. Eu queria fazer só tatuagem em preto. Quando eu comecei, eu só queria fazer preto, porque o black work tava em alta naquela época, já estava começando, mas o aquarela também tava vindo naquela época, já estava começando uma onda de tatuagem mais moderna, sabe, umas coisas diferentes, assim, e o black work, que a gente chama que esse estilo que usa só preto e variações, mas só com a cor preta. E eu queria só fazer isso, mas na faculdade, na aula de pintura, eu me identifiquei bastante com a aquarela, no papel, então eu desenhava e fazia os desenhos em aquarela, e o pessoal, né, os meus amigos e tal, e o pessoal da internet também, porque eu publicava esses desenhos, na época eu publicava no Facebook. Então eles viam esses desenhos e eles falavam para mim assim, será que você não consegue fazer na minha pele uma parecida com essa, que era um desenho de aquarela. Eu comecei a ir fazendo, só que no começo eu não tinha tantas tintas, porque a gente precisa comprar, quando você trabalha com cor, você precisa ter uma gama muito grande de cores, assim, para ter um efeito bonito, para não ficar uma coisa muito amadora. A criação começa desde a época da hora que o cliente fala comigo. Ele vem e fala, eu quero fazer tal coisa, aí me manda as referências, aí eu vejo que dou umas opiniões, vejo se dá pra fazer, se não dá pra fazer, falo o que dá, o que não dá. Aí eu passo o orçamento aproximado, aí se for, né, se a pessoa quiser, a gente marca uma data e uns dias antes, eu faço um esboço e mando para a pessoa aprovar. Agora que eu tenho, que eu consigo investir no iPad, e eu pego uma foto, a pessoa me manda uma foto do lugar, eu consigo colocar e fazer uma simulação de como que vai ficar. Aí isso ajuda porque a pessoa já vê, aí ela fala, não, vai ficar assim, porque é muito difícil. Para mim, que sou tatuadora, eu consigo imaginar como é que vai ficar na pele, mas para a pessoa que é leiga, se ela não tiver contato nenhum com desenhos, é difícil ela imaginar como é que vai ficar. Ou às vezes a pessoa chega achando que o desenho vai ser enorme, aí quando você vai ver só cabe um desenho menor na parte que ela quer. Então com essa simulação dá pra fazer, a pessoa consegue ter mais certeza do que ela quer. Para começar, você precisa ter uma fonte, que é onde passa a energia para a máquina, um clip cord, que é que vai plugar na máquina, uma máquina, pelo menos, né, para você treinar, e um pedal, e uma tinta, é o que você precisa, e uma pessoa para você tatuar. Ou senão, agora eles fazem também pele artificial, que ela imita a textura da pele humana, não é o mesmo efeito, mas dá para você treinar, fazer uma linha reta, treinar como é que se segura na máquina, porque a máquina é diferente de você segurar um lápis para desenhar do que segurar uma máquina. A máquina vibra, ela tem peso, tem toda a questão de você ter que segurar, aí sai a tinta na pele, aí você tem que limpar só dá para passar uma vez, não dá para apagar. Tem todo esse lado psicológico que coloca em você também. Não vai errar, porque não dá para apagar. À medida que você vai conseguindo ter cliente, é bom investir, tem que investir em material, tudo, tem que estar de olho em tudo que as pessoas os outros tatuadores estão usando, porque isso tudo facilita o trabalho. As agulhas, elas são assim, todas elas têm várias agulhas, varia de 3 até quantas precisar. Quando você vai traçar, as agulhas elas estão agrupadas de uma forma que elas parecem uma agulha mesmo, uma agulha só. Mas lá dentro tem a partir de 3, então elas ficam assim, aí vai aumentando a partir da grossura que você quer fazer o traço. E a agulha de pintura, ela vem parecendo um pincelzinho, então elas são agrupadas juntinhas, assim. Aí quanto mais agulhas agrupadas, que a agulha fica maior, aí você consegue pintar uma área maior de pele. Para você se você quer fazer um desenho grande, você não precisa ficar muito tempo passando numa área só e acabar machucando. É como escolher um pincel, na verdade, para pintar. Quanto maior a área que você vai pintar, maior o pincel que você usa. E a agulha é a mesma coisa. Cada um tem uma pele.
diferente, cada pessoa. Então, cada um que você vai tatuar, você tem que, na hora que você passa a primeira agulhada, você tem que perceber como é que a pele da pessoa reage. Tem gente que tem a pele mais elástica, tem gente que tem... Aí você vai adquirindo com a prática mesmo, você vai vendo, aí você vê como é que você tem, cada lugar tem um jeito, tem alguns lugares que você não precisa nem esticar a pele, tem outros que você precisa esticar mais, por isso que costela, barriga, esses lugares são mais difíceis e as pessoas, geralmente os tatuadores cobram mais para tatuar, porque é uma área bem difícil, porque a pessoa também está sentindo dor e a pele ela é muito elástica, então você tem que abrir bastante, passar a agulha para o traço ficar bem certinho. Eu sempre quis entrar de aprendiz num estúdio, quando eu morava lá em Curitiba. Só que eu não consegui entrar de aprendiz em nenhum estúdio. Aí eu fiquei 1 ano tatuando em casa e fui criando um portfólio, né, na medida que eu fui conseguindo, até que abriu vaga de tatuadora mesmo num estúdio que tinha lá em Curitiba, de um estúdio que era só de menina. Aí eu mandei meu portfólio, elas gostaram do desenho, gostaram das tatuagens e me convidaram para ser tatuadora. Só que na época eu tava meio que ainda no nível aprendiz, assim, mas eu fui porque era o que eu queria. Aí lá eu consegui aprender muita coisa. Então toda vez que me perguntam, até no Instagram, vem me perguntar bastante sobre isso, quando perguntam como é que faz pra ser tatuadora, eu acho mais fácil você já desenhar ou começar a desenhar assim que você decide que quer ser tatuador e procurar um estúdio para ser aprendiz. No começo você vai ficar lá, vendo eles tatuarem, limpando bancada, fazendo umas coisas bem chatas, mas pelo menos você tá ali, porque tem coisas que, quando eu estava em casa, eu percebi que tinha coisas que eu não ia conseguir aprender sozinha. Ia chegar uma hora que eu ia ficar estagnada no mesmo ponto, porque tem certos detalhes, tem certas coisas que você só consegue captar vendo um tatuador mais experiente falar ou vendo o jeito que ele trabalha. Só de olhar para alguém mais experiente trabalhando, você já consegue pegar muita coisa e ver o que você consegue absorver. Quando você começa, é bom também fazer, se possível, fazer um curso de asepsia. Que daí lá você aprende muita coisa, como esterilizar, porque tudo que está na bancada tem que estar envolto em plástico filme, as coisas têm que ser descartáveis, tudo que você usa você joga fora. Você precisa basicamente de material descartável, que você precisa de plástico filme, você precisa de papel toalha, álcool para limpar, para passar nas coisas, esterilizar na maca, essas coisas assim, e sabão antisséptico. E tudo, a fonte, tudo tem que ser embalado para ficar estéril, para ficar livre de bactérias. Por isso que a gente fala que no começo não é uma coisa legal tatuar em casa, assim, por isso que quando você puder, você já tem que entrar num estúdio. Até tem gente que pergunta se eu faço tatuagem a domicílio, né? Porque no começo também é uma coisa, tipo, vamos tatuar em tal lugar. Mas se você quer levar assim a sério mesmo, é bom evitar esse tipo de coisa logo no começo, não criar esse hábito, porque às vezes você não sabe, né? Na casa da pessoa tem cachorro, aí o cachorro tá lá junto. Mas seja limpo, né, um ambiente com que a pessoa vai né, a tatuagem querendo ou não, um machucado, então você tem que tratar como tal. Aqui em São Paulo, que eu sei, é proibido tatuar menor de idade, até com autorização dos pais, é uma lei estadual. Aqui em São Paulo tem a Tatuíque, que é a maior da América Latina. Lá em Curitiba eu participei da Incorpore. Tem estúdio que organiza Flash Day, que é quando você chega. Flash Day geralmente são desenhos menores, com o preço já pré-estabelecido. Aí você não pode fazer alteração, porque a ideia do Flash Day é você tatuar um maior número de pessoas que chegarem. Então geralmente é por ordem de chegada, chegou, comprou o desenho e tatuou. Aí o desenho está lá exposto e é daquele jeito que vai ser tatuado. Tatuagem é assim, a gente acaba não sabendo só sobre tatuagem, a gente sabe sobre tatuagem, sobre biossegurança, sobre marketing, sobre desenho, sobre administração. Tem que saber como se colocar no Instagram, como vender, como atender o cliente, como negociar, porque a gente pede desconto e quer que você tatue uma tatuagem desse tamanho por um preço de uma desse. Cada tatuador é uma empresa. O nome Marri Lopes é uma empresa, então a gente tem que cuidar de tudo. Eu sou a Marri Lopes, sou tatuadora.